Nesse vídeo vamos falar sobre a tag form, ou abreviação de formulário, em inglês, é claro. E vamos ver quando e como a gente vai utilizar, e pode ter certeza, você vai utilizar muito essa tag nos seus documentos HTML5. Como você pode ver aí na tela, a tag form ela tanto abre quanto fecha, e normalmente ela vai agrupar todos os campos que fazem parte de um mesmo formulário, como um formulário de cadastro, um formulário de login ou qualquer outro tipo de formulário que você precisar criar dentro do seu site ou do seu sistema. A tag form, além de definir um formulário, então ela tem essa responsabilidade de fazer um grupo de campos, ou seja, campos que têm a ver com o mesmo contexto, com o mesmo objetivo, vão estar dentro da mesma tag formulário. Embora que no HTML5 você também pode ter campos ou botões fora da tag formulário, dessa tag form, mas que pertencem a ela. E aí a gente vai utilizar um atributo para poder fazer essa relação, tá certo? Falando sobre atributos, ela possui todos os atributos globais do HTML5, então você pode dar um ID para o seu form, você pode colocar um class, um title e assim por diante. E falando sobre os atributos específicos, a tag form tem vários atributos. O primeiro dele, o accept charset, que define o encode usado para enviar esse formulário. Então nosso arquivo HTML ele já tem um charset, vimos isso na aula de metadados, de informações que vão no cabeçalho da nossa página, mas quando esses dados é enviado para o servidor, normalmente um formulário vai ter esse objetivo, a gente quer codificar num outro padrão, então você pode utilizar esse atributo para isso. Nós também temos o atributo action, que define para qual URL o formulário vai ser enviado, então qual é o destino desse formulário. Nós temos também o atributo autocomplete, que define se os campos dentro desse formulário eles terão a função autocompletar habilitada, onde o navegador tenta ajudar o usuário a definir qual é o valor que vai ser preenchido ali. Pensa, por exemplo, numa tela de login onde o usuário várias vezes já digitou o e-mail dele ou a senha. Então o navegador normalmente ele dá uma sugestão, ó, será que não é o e-mail que você já digitou naquele outro site, ou da última vez que você acessou essa página você já colocou esse endereço de e-mail aqui, então ele vai ajudar. Se você quiser desabilitar, uma vez que ela vem habilitado como padrão, vem escrito on, você pode colocar off nesse atributo e desligar esse autocompletar do navegador. Nós temos o atributo enctype. O enctype ele define a codificação do formulário, qual que será usada, e não é a codificação dos caracteres, como no caso do accept charset. Nesse caso é como ele vai agrupar todos os campos e enviar isso para o servidor para ele conseguir separar quais são os nomes dos campos e quais são os valores desses campos. Então a gente tem aqui, por exemplo, o application x www form URL encoded, nós temos também o multipart /form data e a gente tem também o text plain, tá certo? Temos esses três padrões de enctype dentro do nosso formulário. Falando sobre o próximo atributo, o atributo method, ele define qual será o método de envio. Se você não definir esse atributo, o padrão vai ser get, ou seja, os dados, os campos vão ser enviados através da URL do seu navegador. A outra opção que você vai ter é o método post. Nós sabemos que temos outros métodos no HTTP. Porém, o formulário HTML5 não dá suporte a esses outros métodos, somente get e post. Próximo atributo da nossa lista é o atributo name, o qual define apenas um nome para esse formulário, o que pode te ajudar a você encontrar essa tag de formulário no JavaScript, por exemplo. Nós também temos o atributo noValidate, que define que deve ser validado ou não esse formulário quando ele for enviado. Então quando você aperta ali um botão submit ou dá um enter dentro de um dos campos e vai forçar o evento de envio do formulário, e, por padrão, ele vai validar os campos se você colocou, por exemplo, atributos como required, ou seja, obrigatórios dentro de algum campo. Se você colocar o noValidate, o valor dele também é noValidate, então só precisa colocar o nome do atributo, ele vai desligar essa obrigatoriedade, por exemplo, nos campos. E o último atributo que temos é o target, que define o alvo, ou seja, onde esse formulário vai disparar o action dele. Por exemplo, você pode colocar que ele vai ser enviado e vai acabar abrindo uma nova janela no navegador, ou ele pode ser enviado diretamente num iframe que você definiu dentro do seu documento HTML. Falando sobre CSS padrão, a tag form já vem com display block, ocupando toda a largura da nossa página, e a margem superior vem zerada por padrão, tá certo? Vamos por exemplo da nossa tag form então. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar de form.html, criar a estrutura padrão do HTML5 e já definir aqui o título como tag form. Aqui dentro a gente pode criar a nossa tag form.
Veja aí que o Visual Studio Code ele já adiciona o atributo action, porque no seu formulário ele vai ser enviado para algum lugar. Você pode enviar de outras maneiras, utilizando, por exemplo, o JavaScript, mas é possível enviar utilizando somente HTML. E para isso a gente colocaria aqui, por exemplo, que eu teria um link chamado send, e aí o servidor iria recuperar os dados dentro dessa URL send, imaginando isso. Nós também temos os outros atributos, como por exemplo o method, por padrão a gente sabe que está utilizando o get, mas eu posso aqui forçar um envio como post, e esses dados não vão ser visualizados na URL do navegador. Também eu posso enviar mais dados, normalmente os servidores trabalham ali em torno de 10 megas de dados que podem ser recebidos. Se você for fazer, por exemplo, um upload de um arquivo, de uma foto e assim por diante, você vai ter que usar o post para poder conseguir passar esses dados para o servidor. Nós também temos o target, que eu posso especificar onde eu quero abrir, ou seja, o resultado, esse send, eu vou deixar aqui, por exemplo, o blank, para ele abrir numa nova página quando eu fazer o envio desse formulário. E eu tenho aqui o enctype, onde eu posso passar qual é o padrão aqui de codificação dos dados dos campos desse formulário. Por exemplo, o multipart aqui, se eu fosse fazer um upload, neste caso. Vou colocar aqui 2 campos apenas para a gente testar. Vou colocar aqui um campo e falar que esse campo vai ser um username. E vou colocar mais um campo aqui que vai ser uma senha. E precisamos colocar aqui um botão para enviar esse formulário. Então posso utilizar um input do tipo submit. E vou colocar o value aqui em enviar. Vamos testar então, ver como que fica esse formulário no nosso navegador. Vou acessar aqui o arquivo form.html. Tá lá, eu tenho aqui o campo de username. Veja que ele já autocompletou com o e-mail que normalmente eu uso como username e completou aqui também com uma senha que ele acha que é a senha que pode ser desse site. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar o usuário que eu quisesse, ó, editar aqui o autocompletar dele, vou colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou clicar em enviar. Veja que ele acionou o target, ele enviou numa nova janela os dados não aparecem aqui, uma vez que eu estou enviando via post, preciso de um servidor para recuperar essa informação. Esse servidor pode ser qualquer linguagem de back-end, como por exemplo PHP, Ruby, Python, .NET, ou então até o JavaScript pode ser executado no servidor com Node.js, e várias delas aí você pode encontrar nos cursos da HCode Treinamentos, tanto no site quanto aí na Udemy. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag form, ou abreviação de formulário, em inglês, é claro. E vamos ver quando e como a gente vai utilizar, e pode ter certeza, você vai utilizar muito essa tag nos seus documentos HTML5. Como você pode ver aí na tela, a tag form ela tanto abre quanto fecha, e normalmente ela vai agrupar todos os campos